Boa noite. Nós, neste momento, iniciamos as nossas atividades e damos continuidade à nossa programação. Eu gostaria de convidar aqui à frente o Anivaldo Padilha. Quero também convidar o reverendo João Dias de Araújo, que pusesse a mesa conosco aqui. E antes do Anivaldo compartilhar e dar o seu testemunho para nós nesta noite, eu gostaria de fazer menção à presença em nosso meio da presbítera Anita, presidenta da IPU, Igreja Presbiteriana Unida. Bem-vinda. Moderadora da IPU. Muito obrigado. Nem parece, né? Também gostaria de convidar para compartilhar conosco também uma experiência de testemunho. Nós temos aqui conosco a Natália Novaes. A Natália Novaes participou de uma experiência ecumênica, de um programa de acompanhamento ecumênico Palestina-Israel. É um programa que no Brasil é coordenado pelo CLAI, Conselho Latino-Americano de Igrejas, representado aqui pelo seu presidente do Brasil, e pelo seu secretário, presbítero Darli. Então, eu vou passar a palavra à Natália e ela compartilhará conosco a experiência que ela teve nesse encontro e nessa oportunidade deste acompanhamento Palestina-Israel. Nós sabemos que a situação e as relações Palestina-Israel são um tanto quanto complicadas e que elas se acentuaram de forma muito intensa nos últimos anos e nesse contexto atual. Natália, então, muito obrigado. Eu queria agradecer essa oportunidade, e é muito importante falar para uma população cristã a respeito do conflito, principalmente que existe uma confusão essencial entre o que é o Israel bíblico e o que é o Israel Estado, né, que são duas coisas totalmente diferentes. Bom, eu fiquei 3 meses, a iniciativa do acompanhamento ecumênico foi um pedido das próprias igrejas cristãs palestinas locais, que existem muitos cristãos na Palestina, lógico, né? Era a terra de Jesus Cristo. E foi um pedido das próprias igrejas locais para que a comunidade internacional cristã se envolvesse no conflito. Porque o que continua acontecendo é que os cristãos locais começam a deixar a Terra Santa. Porque como os cristãos têm mais vínculo com a comunidade internacional, para eles é mais fácil deixar a Palestina e imigrar. Mas não é o que, lógico, qualquer pessoa, um movimento de imigração é sempre muito sofrido. Lógico que a maioria são de muçulmanos. Bom, o que eu posso contar para vocês nesses 3 meses é que eu presenciei todos os tipos de violações de direitos humanos possíveis. A nossa presença se dá exatamente em momentos onde pode haver conflito, porque nós somos uma das organizações que alimentam o banco de dados da ONU quando há violações de direitos humanos. Então, eu vi confiscos de terra em terra palestina, em nome do Estado de Israel. Eu vi famílias perdendo tudo, porque uma vez por semana elas protestavam pelo próprio direito de ir e vir, porque eles não só confiscam as terras, como eles proíbem a população palestina de circular por ruas, por rodovias.
Então, tem áreas dentro do seu próprio território que eles não podem pisar. Então, essa população se manifestava e uma vez por semana eles levavam uma chuva de gás lacrimogênio, mas dentro de casa. Eu espero que vocês nunca passem por essa oportunidade de ter gás lacrimogênio dentro de casa. E os palestinos, eles são uma população muito pobre, não são miseráveis, mas são muito pobres, e eles vivem daquilo que eles produzem, da vaca que eles tiram leite, das plantações. Então, nessa vila, por exemplo, quase todo mundo, os animais que eles tinham em casa morriam por causa do gás lacrimogênio. Eu tive a oportunidade de entrar numa casa durante a manifestação e eu vi 10 crianças, né, entre 3 e 14 anos, e o gás entrava dentro de casa e a mãe começava a chorar, só que os filhos começavam a chorar também. E essa mãe não podia chorar porque ela tinha que amparar os outros filhos. Então, é uma situação extrema. E é uma situação que não será resolvida sem o apoio da comunidade internacional. E a comunidade cristã internacional tem tudo a ver com isso, principalmente pelo turismo religioso e por todo o apoio que muitas comunidades cristãs dão a Israel. Eu estou falando para vocês que vocês devem não falar com um judeu ou qualquer coisa de jeito nenhum. Existem judeus e nem todo judeu é israelense, que é uma diferença fundamental. Existem muitos judeus que são contra a política de Estado israelense. É importante falar aqui que o que se condena é a política de Estado atual de Israel que se faz para a Palestina. Então, que vocês procurem se informar mais, porque, infelizmente, o famoso lobby sionista israelense é fortíssimo. Depois que eu voltei de lá, eu vejo jornais e revistas e eu consigo captar exatamente as mentiras que as pessoas falam. E, simplesmente, quando vocês verem que eles estão tentando retratar um palestino como terrorista, que vocês duvidem disso, porque a situação deles é tão complicada, uma situação que o cotidiano é tão desesperador que as pessoas enlouquecem mesmo. Então, que vocês procurem se informar e que sejam mais solidários com os palestinos e que não vinculem a política de Estado israelense com aquilo que vocês conhecem como Israel bíblico. Eu vi aqui tantas autocríticas à própria comunidade evangélica, e eu acho que isso é muito bom. Nós temos sempre que levar a autocrítica e a crítica a tudo aquilo que a gente vê, não confiar em tudo. E é isso. Eu queria agradecer essa oportunidade. Obrigada. Obrigado, Natália. Eu, nesse momento, vou passar a palavra ao Anivaldo e eu gostaria de apresentá-lo. Pela tarde eu falei um pouco sobre ele, mas não disse quando eu conheci o Anivaldo, né? No início dos anos 90, o professor Milton Schwantz coordenava um seminário sobre hermenêutica bíblica no antigo CEDI, em São Paulo. E, num desses encontros, né, em 91, havia uma seleta audiência, os dois palestrantes, o Anivaldo e eu, o Mendonça e o Júlio Zabatiero. Mas foi um encontro muito importante e posteriormente nós trabalhamos e editamos esses textos, né? O Mendonça estava lá, né? Mas o Anivaldo é uma pessoa muito querida para a gente, muito importante também, porque nós colocamos no programa, não colocamos uma palestra para o Anivaldo, falamos um testemunho, né? Porque o Anivaldo, nestes últimos 50 e poucos anos, vem trabalhando em meio às igrejas brasileiras. A sua experiência, como eu disse antes, ela acontece no Brasil, ela acontece fora do Brasil. O Anivaldo, ele tem uma experiência
internacional muito grande, ele trabalhou em vários organismos, ajudou muito na questão dos direitos humanos em várias épocas e continua nessa luta. E eu estava pedindo permissão a ele para contar uma piada sobre ele. É um fato, né? O Suplicy, o Eduardo Suplicy, senador, uma vez perguntou assim: vocês sabem qual é a diferença entre Deus e o Anivaldo? Não, Deus está em todos os lugares. O Anivaldo já esteve, né? Anivaldo, maluquice do Supla, né? Anivaldo, você é muito bem-vindo aqui e nós esperamos, estamos ansiosos para ouvir o seu testemunho. Muito obrigado e é uma honra para a gente ouvir um testemunho tão importante e relevante para a Igreja brasileira. Muito obrigado, Adriano. Você, como sempre, é muito generoso, né? Eu quero inicialmente realmente agradecer o convite de para estar aqui com vocês nesta celebração dos 50 anos da Conferência do Nordeste. E é interessante porque, para mim, tem um significado muito especial estar aqui. Por várias razões, mas principalmente por duas. Uma é que eu realmente não pude participar da Conferência do Nordeste, porque eu trabalhava numa empresa na época e tinha conseguido licença para viajar, para me ausentar durante vários dias para ir a Recife. Eu iria junto com parte da delegação da Igreja Metodista. Eu era presidente da Federação de Jovens Metodistas do Estado de São Paulo, na época, mas na última hora a empresa cancelou a minha licença. E eu realmente precisava do emprego, não tinha como me ausentar. O bispo Almir dos Santos, né, que presidiu a conferência, ele falou assim: não, Anivaldo, vamos fazer o seguinte, pede demissão, e depois a gente ajuda você a conseguir um emprego. Né? Eu brinquei com ele. Naquele momento ele não era bispo ainda, né? Ele era professor da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Eu falei: Reverendo Almir, eu aprendi com o senhor que a Igreja Metodista tem bispo, mas não tem papa. E que, portanto, a gente não deve confiar muito na instituição também, né? Então, eu preciso de emprego, eu tenho grande responsabilidade com a minha família. Meu pai era doente na época, não podia trabalhar, não tinha aposentadoria nem nada. Eu falei: eu infelizmente não vou poder ir. Então, mas não saí ileso, né, da conferência, porque como já comentei com alguns amigos aqui, para mim a Conferência do Nordeste não foi aquele evento que ocorreu em julho de 1962, mas ela é parte de um evento que começa lá nos anos 50, né? É parte de um processo. Então, eu já tinha sido impactado pela conferência, pela ação da Conferência da Confederação Evangélica do Brasil, e é por isso que eu tinha sido incluído na delegação do Metodista, né? Então, portanto, para mim, 50 anos depois, é como que reviver uma experiência da Conferência do Nordeste, a qual eu não vivi naquele momento. O segundo motivo que eu me sinto bastante, eu diria, comovido e emocionado hoje, é que eu recebi hoje a informação de que o meu processo junto à Comissão de Anistia será julgado na próxima terça-feira. Ou seja, eu encaro este momento da minha vida, hoje e até terça-feira, o final de um ciclo da minha história.
A gente sabe que a história ela não é feita de forma linear, né? Mas ela, realmente para mim, vai significar um fechamento, um encerramento de um ciclo importante, né, da minha vida. Porque eu sei que o julgamento, eu tenho certeza que será positivo, tenho certeza absoluta disso, mas será dentro do ritual do julgamento da comissão. Há um momento em que, depois que o relator apresenta o relatório, o anistiando tem direito de se manifestar, falar, depois os membros da comissão votam, e nesse momento o presidente da comissão pede, quer dizer, oficialmente, ele pede perdão em nome do Estado pelas violações de direitos sofridas pela pessoa que está sendo julgada naquele momento. Então, terça-feira, em Brasília, a partir das 13 horas, vai ocorrer esse julgamento. Segunda-feira, irei para Brasília para participar de lá. Vocês percebem que eu vim preparado, viu? Eu brinco, eu sou um homem chorão. Eu choro até em batizado. Então, é impossível não me emocionar nesses momentos. E principalmente porque eu quero dedicar esse momento à memória de alguns companheiros com os quais eu convivi, lutamos juntos, em alguns momentos na mesma organização, outros momentos em organizações diferentes, mas lutamos juntos. Por isso eu quero homenagear a memória de Paul Wright, que vocês conhecem, a maioria sabe quem é. Memória de Ivan Mota Dias, irmão do Zuim. A memória de Eleni Guariba, metodista, que tanto quanto Paulo Wright e Ivan, ela também está desaparecida, está entre os presos, assassinados e desaparecidos. E a memória de Celso e Fernando Cardoso da Silva, também ambos mortos. Ambos mortos e que foram presos junto comigo. E, obviamente, eu não poderia esquecer aqui a memória de Richard Shaw, que foi quem abriu as portas do mundo para todos nós, para a minha geração, principalmente, de jovem. Eu tinha preparado uma longa apresentação que eu decidi cortar muita coisa aqui, para a gente ter mais tempo para conversar. Já que alguns dos tópicos que eu ia abordar já foram abordados antes, e principalmente aqueles relacionados ao contexto da época, eu só quero mencionar alguns pontos e focalizar minha fala principalmente no impacto sobre a juventude e a ação da juventude nos anos 60, já que toda a minha atuação naquela época foi como líder do movimento ecumênico de juventude e também como líder do movimento estudantil e participante de uma organização revolucionária clandestina, que era a Ação Popular. Uma organização que foi criada em 1962 por membros da Ação Católica, principalmente a Juventude Universitária Católica,
e também por pessoas, membros da UCEB, União Cristã de Estudantes do Brasil, que era a organização de estudantes protestantes, e especialmente o Paulo Wright, que foi um dos fundadores da Ação Popular. Eu diria que eu começaria dizendo que nós, quer dizer, jovens evangélicos, nós tínhamos uma atitude, que já foi mencionada aqui, uma atitude totalmente pietista e voltada para a busca da perfeição pessoal. Esse era o momento, o que caracterizava a juventude das igrejas evangélicas, principalmente. Nós éramos totalmente fechados na busca de uma espiritualidade que realmente nos separava do mundo e de seus problemas, em vez de nos separar para testemunhar os valores do reino de Deus no mundo. Nós tínhamos um comportamento realmente bastante ou totalmente moralista. Testemunhar o Evangelho era não fazer uma lista enorme de coisas. Inclusive, moças não podiam usar calça comprida, viu, gente? Na escola, no trabalho, nós tínhamos que mostrar que éramos totalmente diferentes. E, em geral, moralmente superiores aos nossos colegas. E não podíamos nos misturar com os outros, porque isso nos levava, por exemplo, a nos contaminar com o mundo. E também no trabalho, no caso das escolas, a gente era separado. No trabalho também, não tínhamos, o crente não participava de sindicatos, o crente não participava de greves. E eu sempre falo que é interessante que os crentes não participavam de greves, nem de lutas políticas sindicais. Mas eu nunca vi um crente recusar aumento salarial, resultado de greves. Nem recusou o 13º salário, quando foi instituído, depois de uma longa luta dos trabalhadores. Nem férias remuneradas, que também foi resultado de uma longa luta dos trabalhadores. Nós tínhamos também uma atitude totalmente legalista. Parece que é muito... Bittencourt falou hoje, né, que o povo precisa de lei, citando alguém, mas o fato é que nós éramos muito legalistas e as igrejas defendiam, quer dizer, a lei e a ordem. O crente era ordeiro. Aliás, até hoje a gente ouve esse discurso da direita conservadora no Brasil, né, e dentro das igrejas também. Quer dizer, qualquer manifestação tem que ser dentro da ordem, que significa aprisionar as formas de resistência. E também a nossa ação, considerada ação social, era totalmente assistencialista e paternalista. E, geralmente, com objetivos proselitistas. E a partir da segunda metade da década de 50, tem início realmente esse processo de grande transformação nas igrejas e que atinge também a juventude. Quer dizer, o Brasil passava por rápidas transformações. Em várias áreas, que eu não vou citar aqui, algumas já foram citadas, que na área cultural, na área política e social. E no âmbito político e social, um dos fatores principais dessas mudanças foi a emergência e fortalecimento do operariado urbano, fortalecimento dos seus sindicatos e também o surgimento das ligas camponesas e o fortalecimento do movimento estudantil como um dos principais interlocutores e agentes políticos no Brasil, principalmente agentes de política, de mudanças políticas. E era uma grande, como eu disse, um grande momento de fermentação político-cultural. E com todos esses atores que eu mencionei, envolvidos direto ou indiretamente numa ampla frente de luta por reformas de base, que incluíam desde a democratização da educação, reforma agrária, reforma urbana, passando por um novo marco jurídico de defesa dos recursos naturais brasileiros, uma política externa independente. E, é claro, no plano internacional vivíamos o contexto da Guerra Fria, com um choque entre os dois polos dominantes do mundo, que foram União Soviética e Estados Unidos. A vitória da Revolução Cubana, em 1959, coloca em xeque a hegemonia absoluta dos Estados Unidos na América Latina.
Seu impacto foi enorme no continente, e especialmente na juventude, pois passava a mensagem de que os Estados Unidos não eram imbatíveis, de que era possível derrotá-lo em seu próprio quintal. Assustada com a Revolução Cubana e pela crescente presença do povo na cena política, as elites políticas e econômicas conservadoras se mobilizam. Usando o espírito anticomunista predominante da Guerra Fria e a retórica moralista característica dos agrupamentos de direita, conseguem um grande apoio na classe média. O contexto eclesial também sofria essas mudanças. É nesse contexto que começam a ocorrer mudanças importantes nas igrejas. E, é claro, a Conferência do Nordeste é, ao mesmo tempo, um produto e incentivadora dessas mudanças. Além da Confederação Evangélica, havia duas outras organizações que tiveram um papel importante nesse período. Uma eu já mencionei, que é a União Cristã de Estudantes do Brasil, a UCEB, que era a versão brasileira da Federação Mundial de Estudantes Cristãos, organização ecumênica, protestante, basicamente formada por leigos. E tínhamos também a União Latino-Americana de Juventudes Evangélicas, e depois mudou o nome para Juventudes Ecumênicas. A União Latino-Americana foi a primeira organização ecumênica continental da América Latina, e formada por leigos. E a União Cristã de Estudantes do Brasil, ou a Federação Mundial de Estudantes Cristãos, também foi a primeira organização ecumênica mundial, fundada no final do século XIX. É importante registrar isso, porque a concepção que estava por detrás, grande parte dessas iniciativas ecumênicas, era de que o movimento ecumênico é basicamente de leigos. Não é um movimento institucional. Aliás, eu sempre cito uma frase de Vicent Hooft, que foi o primeiro secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas, que ele dizia: o ecumenismo é feito de pessoas e para pessoas, e não por instituições ou para instituições. E, desculpa, eu perdi uma coisa aqui. Assim, essas duas organizações, uma reunia os estudantes e a ULAGE reunia a juventude das igrejas. E eu participava das duas organizações, mas muito mais na ULAGE, inicialmente, porque devido à minha inserção na Igreja Metodista e relações com organizações das igrejas, né, de juventude, para mim eu via naquilo uma prioridade maior do que a minha participação na UCB. A participação na UCB aconteceu mais tarde. Mas a Confederação Evangélica teve um impacto também muito grande sobre nós. E eu vou mencionar aqui a consulta sobre Igreja e Sociedade e as 3 conferências organizadas pela Confederação Evangélica, mas especialmente a do Nordeste, tiveram um impacto profundo na juventude das igrejas. É interessante notar que tanto a consulta nacional, ou melhor, a consulta nacional e depois as conferências, eu peço que vocês prestem atenção nos temas. O tema da conferência de 55 foi a responsabilidade social da igreja. E as duas conferências que se seguiram, a de 57 e 60, tiveram como tema a igreja e as rápidas transformações sociais do Brasil. A de 1960, a presença da igreja na evolução da nacionalidade. Tanto a consulta quanto as duas conferências tiveram como centro de preocupação a igreja.
Era a responsabilidade social da igreja, a igreja e as rápidas transformações, a presença da igreja na evolução da nacionalidade. A Conferência do Nordeste, ela rompe, ou ela dá um salto qualitativo nessas preocupações, e coloca no centro, como tema que vocês podem ver aí, Cristo e o processo revolucionário da igreja, brasileiro. Quer dizer, a igreja deixa de ser o foco de reflexão e cede lugar a Cristo e a revolução. Quer dizer, o próprio tema já sugeria a tentativa de busca por uma resposta à nossa indagação sobre onde e como Deus agia na história brasileira. Refletia também nossa intuição de que Deus agia também, ou talvez principalmente, fora do âmbito das igrejas, inclusive nos movimentos que até então poderiam nos parecer estranhos e contraditórios com a nossa fé. Apontava também para a necessidade do movimento ecumênico intensificar o diálogo com católicos romanos e outros setores da sociedade, os católicos que já sentiam os efeitos renovadores trazidos pelo pontificado de João XXIII, e ampliá-lo para os diversos setores da sociedade. Eu diria que talvez tenha sido por isso, devido a esse tema, que a Conferência Evangélica teve um impacto tão grande na juventude. Porque nesse momento nós vivíamos mesmo o espírito da Revolução. O impacto da Revolução Cubana, o começo da chamada Revolução da Juventude, que era um movimento já de caráter mundial, uma revolta total, quase que absoluta, contra os valores da sociedade de consumo, da sociedade industrial, o rompimento dos padrões morais da classe dominante, o início de um processo de emancipação da mulher. Temos que lembrar que foi exatamente nessa época que surge a pílula anticoncepcional, que liberta a mulher do jugo sexual masculino e patriarcal. Então, quando nós pensamos, quer dizer, nesse tema, Cristo e o processo revolucionário brasileiro, realmente a juventude se sente totalmente motivada e encontra nos temas da conferência o começo de respostas para as suas inquietações e, ao mesmo tempo, grandes perguntas que deveriam e teriam que ser perseguidas. E diria que é importante destacar também a contribuição, e aqui eu quero mencionar especificamente, a contribuição fundamental de Richard Shaw, que nos ajudou a compreender uma nova visão teológica e uma compreensão da ação de Deus na história e na Revolução, e a entender que o reino de Deus não se identifica com nenhum projeto histórico humano. As igrejas acreditavam, e continuam a acreditar, que o capitalismo é um processo natural. Que é o único sistema econômico, social, existente na humanidade. Shaw nos ajuda a questionar isso. E foi nesse momento que encontramos a fundamentação para ter uma consciência crítica em relação ao sistema econômico e político dominante. E uma atitude de abertura, mas ao mesmo tempo crítica ao marxismo. E para a participação cristã na luta por transformações radicais da sociedade e também da igreja. Adquirimos também a consciência de que essa era uma tarefa que só poderia ser levada a efeito ecumenicamente, pois o chamado de Deus transcendia todas as barreiras. O que significava para nós que ecumenismo não era a busca da unidade cristã, ou somente a busca da unidade cristã, mas era, acima de tudo, quer dizer, a unidade em função da missão. Portanto, era, acima de tudo, a busca da unidade da humanidade. E as mudanças na nossa vida e nossa visão de mundo foram profundas e radicais. Percebemos que o nosso assistencialismo, na verdade, era uma distorção e negação do amor ao próximo. Que o nosso moralismo era uma falta de compreensão
da ética cristã, que exige de nós uma ação profética contra as injustiças e sempre ao lado da promoção e defesa da dignidade humana. Percebemos que o nosso legalismo era falta de compreensão do conceito bíblico de justiça, que é a defesa do pobre, do oprimido, da viúva, a acolhida do estrangeiro. Eu diria que nós perdemos também a nossa ingenuidade sociológica. Bittencourt mencionou isso hoje na fala dele. Ou seja, passamos a entender que a pobreza era resultado de estruturas sociais, econômicas injustas. E, portanto, para exercer o nosso testemunho, nós tínhamos que nos engajar na luta por mudanças sociais. É possível que a grande maioria aqui não consiga entender exatamente qual era a mentalidade que predominava nas igrejas, mas pobreza era uma questão moral, resultado de o pobre era preguiçoso. E um leigo, líder leigo da igreja metodista, muito importante, na década de 50 e 60, empresário, dono de uma empreiteira, consultora, numa discussão que eu tive com ele sobre a superação da pobreza, ele disse o seguinte: Anivaldo, você está enganado. Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. E além disso, de que forma o rico poderia praticar caridade se não houver pobreza? Quer dizer, não é piada, não inventei isso, eu não digo o nome dele, porque eu tenho um grande respeito por ele, porque eu sei que ele dizia isso com toda sinceridade. Não era uma pessoa má, mas era dominado pela ideologia do sistema. Nós aprendemos também que a nossa espiritualidade era nada mais que uma fuga do mundo. Entendemos que a nossa fé e a nossa espiritualidade deviam nos levar a um engajamento total na luta pela justiça no Brasil. Tinha que ser uma espiritualidade encarnada na realidade social e em toda a situação humana, e comprometida com os valores do reino, porque a verdadeira espiritualidade acontece no momento em que nós nos encontramos com o outro em comunidade. Percebemos que a evangelização verdadeira significava testemunhar de forma concreta o amor incondicional de Deus para com o mundo e trabalhar para a manifestação dos sinais do reino em todos os níveis de relações humanas, seja nas relações pessoais, sociais, políticas e econômicas. Portanto, passamos a entender espiritualidade como obediência a Deus. E obediência exigia que procurássemos discernir a voz do Espírito Santo no mundo, fazer do Evangelho algo vivo na nossa cultura, contribuir para a transformação do mundo, encontrar sentido nas lutas em favor da vida e participar das relações cotidianas, as quais são básicas para a existência humana. Para isso, a totalidade da nossa vida tinha que estar à disposição do Evangelho. Descobrimos que em todo e em qualquer época e lugar, a igreja, com o povo de Deus, é desafiada a perguntar-se onde está Deus, discernir o seu chamado, ir ao seu encontro e dar testemunho da sua graça redentora. Que o sucesso da igreja não está no seu tamanho, nem no poder das suas instituições, e nem no seu poder como instituição, mas no seu impacto como povo de Deus na sociedade, ou seja, na sua capacidade de discernir os sinais do Espírito, responder a esses sinais com fidelidade. A igreja é chamada para ser fermento e não massa. É incrível que hoje as nossas igrejas estão se transformando em massa. Muito tempo deixaram de ser fermento. Tudo isso nos levou, como jovens, a entrar no processo de participação e envolvimento social em várias áreas. Envolvimento social e político. A UCB, que reuniu os estudantes
passou, principalmente sob a orientação de Shaw, a promover uma série de encontros de reflexão sobre a Revolução, sobre a participação do estudante cristão na universidade, na academia e no movimento estudantil. Uniu-se, né, participou ativamente da União Nacional de Estudantes naquela época. Inclusive, um dos secretários da UCEB foi eleito vice-presidente da UNE no Congresso de 1962. Eu sempre converso com ele, e ele foi vice-presidente quando José Serra foi o presidente. Ele falando: você pode contar para todo mundo que eu fui vice-presidente da UNE, mas, por favor, não fala que eu fui vice do Serra, não. O nome dele é Rubem Bueno. Então, o CB mobilizou os estudantes cristãos para se envolver diretamente e se engajar na luta, na luta do movimento estudantil, que na época tinha uma influência muito grande no Brasil. Era um dos grandes atores, né, ou protagonistas da política nacional, e o CB participou ativamente de toda parte principalmente da ação política e cultural da UNE. A UNE tinha um programa, uma iniciativa que chamava CPC, Centro Popular de Cultura, que era inspirado na experiência de Ariano Suassuna em Pernambuco. A UNE organizava os eventos culturais envolvendo teatro, música e poesias e várias outras manifestações culturais. Os grandes nomes da nossa poesia contemporânea, pelo menos a partir dos anos 50 e 60 para cá, surgiram e cresceram nos centros populares de cultura. Podemos pensar desde Chico Buarque, Gilberto Gil, Ferreira Goulart como poeta, Otávio Viana Filho, e não vou mencionar todos eles, mas teve um grande impacto na formação, na criação do novo teatro brasileiro e do cinema brasileiro também, o cinema novo. A ULAGE trabalhava mais com a juventude das igrejas. E, nesse período, também fizemos um trabalho bem grande de envolvimento da juventude no trabalho social, no envolvimento e engajamento social. Mesmo organizamos várias ações de alfabetização de adultos dentro do programa de iniciativas de Paulo Freire. E ambas as organizações promoviam realmente um intercâmbio e principalmente a reflexão crítica sobre a realidade e reflexão sobre a nossa prática também. Uma outra organização que foi importante foi a ABET, a Associação Brasileira de Estudantes de Teologia, que também estabeleceu sua ligação com a União Nacional de Estudantes. Inclusive, a UNE, depois de colocada na ilegalidade após o golpe, teve inclusive reuniões na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista em São Paulo, com a relação entre o centro acadêmico da Igreja Metodista e a UNE. Esse processo foi interrompido temporariamente pelo golpe militar de 64, que levou à prisão, à clandestinidade ou ao exílio grande parte das nossas lideranças e ao desmantelamento das nossas organizações, o CB, o LAGE, a ABET, inclusive dos setores de juventude, de ação social e responsabilidade social da Confederação Evangélica. O período pós-golpe significou para nós reaglutinar as pessoas, criar novas formas de articulação e refletir sobre o nosso papel. E com o impacto renovador do Concílio Vaticano II e da Conferência de Celan, em Medellín, em 68, o movimento ecumênico ganha novo impacto, ímpeto, e possibilita uma ação ecumênica mais efetiva com a participação de grandes contingentes católicos. E é na luta contra a ditadura, defesa dos direitos humanos, que começam a surgir na América Latina as diversas organizações ecumênicas de serviço, reunindo pessoas em torno da reflexão teológica, da defesa de direitos humanos e da promoção da educação popular. É importante destacar que praticamente todas as organizações de direitos humanos da América Latina criadas
no final dos anos 60 e na década de 70, foram organizadas com participação grande do movimento ecumênico e foram financiadas quase que exclusivamente pelas agências ecumênicas internacionais, ou seja, agências protestantes. E com a intensificação da repressão e a institucionalização da tortura como método sistemático de interrogatório, instrumento de terror político do Estado, após o ato institucional número 5, coube-nos, então, desempenhar um papel importante, eu diria em várias áreas, mas eu quero destacar somente alguns. Primeiro foi alimentar as redes internacionais com informações sobre o que se passava nos porões da ditadura. As conexões ecumênicas, as redes internacionais ecumênicas tiveram um papel importante na divulgação do que ocorria no Brasil. E também a criação de redes ecumênicas de apoio para proteger perseguidos políticos rumo ao exílio. E também apoio aos trabalhadores urbanos e rurais. A polarização ideológica da sociedade estava presente também nas igrejas, como já foi dito antes nesse encontro. E as lideranças das igrejas se sentiram ameaçadas. Como não tinham respostas para as questões que levantávamos como jovens, e nem humildade pastoral para juntarem-se a nós na busca de respostas, preferiram o caminho fácil da repressão. Era mais cômodo fazer-nos calar. Então iniciou-se nesse momento um processo de perseguição a qualquer pessoa nas igrejas que questionasse o status quo. Qualquer crítica à situação brasileira, qualquer discurso afirmando que havia pobreza no Brasil, e também defendendo a responsabilidade social da igreja, era imediatamente taxado de comunista, de discurso comunista. E o próprio ecumenismo foi identificado com o comunismo, porque ecumenismo e comunismo rimam, né? Eu acho que foi isso que nos levou a fazer isso. E ao lado de enfrentar a repressão interna nas igrejas, nós tivemos que enfrentar também a repressão externa da ditadura. Foram prisões, torturas, assassinatos e desaparecimentos. Essas foram as consequências para muitos dos jovens da minha geração, tanto católicos, protestantes e não cristãos. No caso de algumas igrejas, especialmente a igreja metodista, que nós conseguimos, como juventude metodista, ter um apoio muito grande em vários setores da igreja e tivemos um protagonismo muito forte no final da década de 60, principalmente de 66 e 69. Houve claramente uma aliança entre os setores conservadores da igreja e as forças de repressão. Eu fui preso no começo de 1970 pela Operação Bandeirantes em São Paulo, juntamente com 2 jovens da Igreja Metodista Central e uma companheira católica. A Operação Bandeirantes era um órgão clandestino das Forças Armadas, dirigido, comandado por um major do Exército, mas com a participação de oficiais das 3 armas e da Polícia Civil e Polícia Militar. Na época se chamava Força Pública. Era uma organização clandestina financiada por grandes empresários em São Paulo, banqueiros e outras organizações, e com apoio forte da mídia, principalmente a Rede Globo, que estava surgindo com um certo poder na sombra da ditadura, e a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo emprestava seus carros de distribuição de jornais para transportar os policiais, que faziam as buscas e prisões. Era um disfarce, uma camuflagem fornecida pela Folha de São Paulo.
como todo prisioneiro naquela época, passei por todo o tratamento dado aos prisioneiros políticos. Imediatamente, assim que chegamos à operação, levados à Operação Bandeirantes, imediatamente a primeira frase que eu ouvi de um capitão Baeta, ele disse o seguinte: olha, começa a falar porque a guerra acabou para você. E imediatamente começaram as torturas. Eu não vou descrever as torturas, mas simplesmente dizer que foram a violência física, digamos, quase que uma surra, só que não era surra, era tortura. Choques elétricos nas partes mais sensíveis do corpo. Até hoje eu tenho um problema com o dentista, viu, Niltinho? Tenho um grande problema, sofro muito para fazer tratamento dentário e hesito muito, porque não consigo separar o motorzinho do dentista do instrumento de choques elétricos na boca e na língua. Foi o pau de arara, que é um instrumento que eu acho que todos sabem o que significa. A cadeira de dragão, que era uma cadeira forrada com uma folha de metal, ligada, conectada à eletricidade, e que o prisioneiro era colocado nu e recebia os choques elétricos enquanto era interrogado. Durante o que os torturadores queriam que eu entregasse todos os meus amigos, companheiros, nomes, endereços, e eu conhecia muito, sabia muito. Pouco, não tinha endereços de companheiros da AP, porque era como uma organização clandestina, a gente não tinha conhecimento de onde ninguém morava, a gente se encontrava nas ruas, nas praças, de forma clandestina. Mas eles queriam que eu confessasse que eu pertencia a uma organização comunista. À medida que eu negava isso, e eu tinha condições de negar, porque eu tinha uma vida legal de trabalho, trabalhava para a Igreja Metodista, eu era editor da revista de juventude, era o diretor do Departamento Nacional de Juventude Metodista. Então eu tinha como contar uma história que não era mentira, mas não era toda a verdade. E não era a verdade que eles queriam. Mas diante da minha recusa de aceitar a acusação de comunista, de que eu participava de uma organização comunista, o capitão Albernaz, que era o notoriamente, quer dizer, conhecido como o mais violento dos torturadores, que estava me interrogando naquele momento, ele disse: você quer que eu acredite em você ou no pastor que diz que você é comunista? Eu levei muitos anos com várias suspeitas, né? Suspeitas de várias pessoas, e só tomei conhecimento de quem eram esses pastores mais ou menos 8 anos atrás, quando eu finalmente tive acesso a toda a documentação a meu respeito, que constava do DOPS em São Paulo e também do antigo SNI. Descobri que os pastores que me denunciavam era o reverendo José Sucasas Júnior e o irmão dele, bispo Isaías Sucasas, ambos metodistas. Hoje eu tenho condições de falar isso publicamente. Eu tinha desconfiança de que eram eles, mas não tinha certeza. Jamais, antes da documentação, eu jamais tinha mencionado o nome deles em público. Hoje eu menciono, porque está tudo documentado nos arquivos do DOPS e do SNI. Inclusive José Sucasas Júnior e o bispo Isaías eram informantes do DOPS, formalmente constituídos como informantes do DOPS. O meu caso não foi isolado. A colaboração de lideranças de igrejas, tanto protestantes quanto católicas, com a repressão política foi grande no período de 64, início da década de 70. É por isso que hoje
eu defendo, acho que está na hora de nós criarmos uma comissão da verdade sobre as igrejas. E eu já tomei a decisão de conversar com um dos membros da comissão, para que a comissão da verdade, instituída pela presidente Dilma na última quarta-feira, crie e estabeleça uma linha de pesquisa e de investigação sobre a colaboração das igrejas com a ditadura, tanto protestantes quanto a Igreja Católica. Pois esse é um capítulo da história brasileira que tem sido sonegado às novas gerações, deliberadamente sonegados, como bem disse o Bittencourt hoje, tanto pelo Estado brasileiro quanto pelas igrejas. E aqui eu faço um parêntese para falar sobre a Comissão da Verdade. Eu diria, do meu ponto de vista, eu, Anivaldo Padilha, acho que a Comissão da Verdade instalada e definida, da forma com que ela foi definida, como resultado de um consenso entre os partidos do Congresso Nacional, ela é extremamente limitada. Porque ela não vai ter alguns poderes, por exemplo, de intimação realmente, de tornar público digamos, os interrogatórios das pessoas que serão chamadas a prestar esclarecimentos. E ela não tem o poder de enviar os seus achados, encaminhá-los ao judiciário para que os torturadores, seus colaboradores e seus mandantes e apoiadores sejam julgados. Há uma campanha forte da mídia insistindo que ela será simplesmente para a investigação da verdade. Tudo bem, isso é importante. O que nós queríamos era uma comissão de verdade e justiça, que ela, além de investigar, identificar os culpados, fizesse as propostas de mudança estruturais e institucionais do Brasil, que é conhecido no meio jurídico obrigado. Isso é conhecido no meio jurídico como a justiça de transição. Países que passaram por ditaduras têm a obrigação, de acordo com as convenções internacionais, de fazer as mudanças no arcabouço legal e jurídico que elimine os resquícios do autoritarismo. O que Ulisses Guimarães chamava de entulho autoritário. A comissão não terá esse poder de fazer isso. Além disso, a mídia tem... Quem se deu ao trabalho de ler os editoriais da grande imprensa, deve ter notado que a insistência de alguns, dizendo que a Comissão da Verdade tem que investigar os dois lados. Quais são os dois lados? Nós estamos falando de crimes, de violações de direitos humanos, de lesa humanidade, crimes cometidos pelos agentes do Estado. Quem resistiu, quem lutou contra a ditadura, jamais escondeu o que fez. Tampouco aqueles que foram milhares presos, torturados, assassinados, tiveram seus corpos desaparecidos, seus parentes não tiveram o direito garantido de sepultar seus filhos, seus maridos e seus pais. Portanto, se houve algum tipo de punição, quem sofreu punição indevida foram as pessoas que lutaram contra a ditadura. Porque a ditadura era um regime ilegal e ilegítimo. E a própria Constituição de 1946, como quase todas as constituições democráticas, estabelecem que é direito do povo, direito do cidadão se rebelar contra qualquer regime tirano, se rebelar contra qualquer autoritarismo e contra qualquer tirania. Portanto, nós que lutamos contra a ditadura,
Nós que lutamos contra a ditadura, estamos exercendo nossos direitos de cidadãos e cidadãs. Não éramos criminosos, nem fomos criminosos. É possível, sim, que um ou dois ou três casos de resistência à ditadura poderiam, talvez, ser configurados como crimes comuns. Eu conheço só 2 casos. Acontece que há um receio por parte dos militares, mas principalmente das forças civis. Não é à toa que a mídia fica a grande mídia fica oriçada quando ouve falar na possibilidade de punição, porque ela foi culpada. Ela apoiou as violações de direitos humanos, porque eram violações feitas por agentes do Estado. O Estado, apesar de ser legítimo, manteve como na lei os crimes de direitos humanos, contra os direitos humanos. Portanto, esses agentes, torturadores e assassinos, membros a serviço de um Estado ilegítimo, cometeram crimes que esse mesmo Estado condenava legalmente. Agora, tem uma outra coisa, que nos chamam de revanchista, aqueles que defendem a punição. Não há nada de revanche nisso. Revanche seria se nós quiséssemos que todos esses torturadores fossem presos, e nós os levássemos ao pau de arara, à cadeira de dragão, aos choques elétricos. O que nós queremos é que eles sejam julgados pelas cortes de um Estado de Direito, que tenham garantidos o seu direito pleno de defesa, direitos que eles jamais respeitaram conosco. E há um fator importante na questão da punição. A lei de anistia foi um acordo da elite brasileira, mais uma vez. É uma tradição brasileira que vem desde o Brasil colônia. A independência do Brasil foi um acerto intrafamiliar. A abolição da escravidão também. A proclamação da República foi feita sem povo também. É uma tradição brasileira buscar sempre os acordos das elites. E até hoje no Brasil nós pagamos os preços desses acordos, e principalmente pagamos o preço da conciliação da elite com a ditadura e da conciliação no processo de transição. As eleições, a campanha das diretas, que foi o maior movimento de massa no Brasil, serviu como quase que bucha de canhão para reforçar o acordo da elite política, de manter a eleição indireta, para eleger Tancredo Neves, para fazer uma transição sem traumas ou sem ruptura com o autoritarismo. Hoje, grande parte que nós vemos da violência policial, a truculência policial, os casos de Pinheirinhos, que vocês devem ter visto pela televisão, os casos de a continuidade de assassinatos de lideranças populares, a demonização, criminalização dos movimentos populares, tudo isso faz parte dessa tradição. Porque os torturadores, os assassinos de sempre continuaram e continuam impunes. Nós só faremos uma reconciliação com a nossa história e com a dignidade do povo brasileiro quando esses torturadores forem levados a julgamento. Eu já disse em outros depoimentos que eu, durante muitos anos, mais ou menos quase 8 anos, 6 e 8 anos no meu período de exílio, foram 13 anos de exílio, no meu período de exílio, durante muito tempo eu tive pesadelos. Pesadelos de estar sendo preso, de ser torturado, de sofrer as simulações de execução que eu sofri na prisão. E chegou um momento em que eu me dei conta de que aqueles pesadelos significavam que os torturadores continuavam a me torturar. Tentei processo terapêutico que não funcionou. Por
em grande parte por incapacidade e incompetência dos terapeutas que eu tive nos Estados Unidos, que eles tinham dificuldade de acreditar na história que eu contava. Eles achavam que era alucinação. Porque na ideia deles, tudo que eu passei só acontecia em países comunistas, na época. O que chegou um momento que tive que apelar para as minhas próprias forças. E eu me lembrei das forças que eu tive, né, que me possibilitaram resistir às torturas. E esqueci o pensamento político, uma análise política disso. Foi quando eu me dei conta que eles continuavam a me torturar. E que eu percebi que talvez a única maneira de eu exorcizar aqueles demônios era por meio do perdão. E depois de uma luta muito grande comigo mesmo, eu consegui. De um processo longo, consegui superar isso, consegui perdoar aqueles torturadores, e os que me denunciaram, e junto com eles, junto com esse perdão, eu finalmente derrotei os torturadores. Isso me levou à seguinte conclusão: o perdão, muitas vezes, ele é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Os torturadores jamais me pediram perdão, e não precisam pedir. Agora, eles já estão perdoados. Agora, é importante enfatizar, estou falando isso do ponto de vista subjetivo. Eu, Anivaldo, os perdoei. Agora, quando nós falamos da Comissão da Verdade, falamos da necessidade de punição, nós não estamos falando em termos subjetivos nem individuais. Estamos falando em termos objetivos e nacionais. Ou seja, eles violaram a dignidade da sociedade brasileira. E essa dignidade da sociedade brasileira precisa ser resgatada. E a Comissão da Verdade tem uma responsabilidade muito grande para isso. E a Comissão não vai exercer a sua função, cumprir seu papel, se não houver pressão da sociedade civil. Porque os militares estão se mobilizando. A mídia certamente vai se mobilizar mais ainda para esvaziar a Comissão. Então nós, como crentes, como igrejas e como cidadãos, temos que nos aliar aos diversos setores da sociedade que estão se organizando para colaborar e pressionar a comissão. Já vou terminar. Já estou terminando. Tá? Já vou terminar. Só queria dizer o seguinte, que a prisão me fez conhecer de forma, eu diria, profunda, por um lado, diria, o lado mais sombrio do ser humano. Ou melhor, deixa eu reformular. Sim, diria, o lado mais sublime do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, o lado mais sombrio do ser humano. Constatar que o ser humano é capaz de praticar as maiores brutalidades. Brutalidades inimagináveis. Quando o mal que está dentro de nós se sente livre para agir sem nenhum freio e sem nenhum impedimento. A maioria dos torturadores era movida por uma ideologia de ódio, que os tornava movidos por uma ideologia de ódio que se tornava mais agudo, na medida em que percebia que o prisioneiro se recusava a cooperar. Eles sabiam que a tortura era não somente um método de interrogatório, mas também parte de uma política de terror do Estado,
não torturavam por prazer, mas para atingir um objetivo político, que era o de quebrar todo e qualquer tipo de resistência. E permitia, inclusive, que alguns jornais publicassem que havia tortura no Brasil. Porque foi realmente estabelecido o terror de Estado para amedrontar a população. Às vezes, os militares falam dos terroristas daquela época. Se houve um terrorista naquele período, foi o Estado brasileiro, que aterrorizou a população e que aterrorizou e amedrontou. Vocês conhecem a música Apesar de Você, de Chico Buarque, quando ele fala, né? A minha gente hoje anda, olhando de lado, olhando para o chão. Esse era o clima de terror da época. E eles sabiam, os torturadores sabiam claramente que tipo de tortura deviam usar de acordo com o momento. Isso incluía tanto as torturas físicas quanto as morais, e até o assassinato. Ao mesmo tempo, eu experimentei a prática, eu diria, dos valores mais nobres e profundos do ser humano. Que é a solidariedade e o amor ao próximo. Isso se manifestava de várias maneiras na prisão. A força que cada um de nós tentava transmitir, a força e a coragem que a gente tentava transmitir ao companheiro ou companheira que estava sendo levado para interrogatório, ou seja, para tortura. E também a manifestação de solidariedade e de cuidados, quando o companheiro voltava das sessões de torturas. Que a gente tinha que cuidar um do outro. E também os momentos de descontração. Apesar da tensão real que existia, esses momentos nos ajudavam a recompor as forças e o senso de dignidade. E também as discussões sobre o porquê estávamos ali, que nos ajudavam a renovar nossos compromissos na luta, com a luta e o espírito de doação e de entrega expressas na compreensão de que a prisão também era uma frente de luta e de resistência, e que poderia nos levar à morte. A prisão foi isso, quer dizer, foi um momento de resistência, de luta e resistência. E a tomada de consciência de que nós não éramos vítimas. Nós não fomos vítimas. Nós sabíamos os riscos que nós corríamos. E decidimos correr esses riscos, aceitar esses riscos. Foi a primeira vez e única vez na minha vida que eu fui diretamente confrontado com a possibilidade iminente da morte. Mas consegui sobreviver porque encontrei dentro de mim a força para resistir. Eu só vou resumir isso porque eu não quero entrar em detalhes, não é o caso. Mas eu disse hoje que uma das sequelas que eu tenho é a dificuldade de me lembrar de nomes. Durante as sessões de tortura, aqueles momentos de tortura de medo, de pavor, de dores, que me levaram para a cela, eu morria de medo de voltar a ser torturado e medo de não aguentar as torturas e denunciar meus companheiros. Então decidi que eu tinha certeza que ia morrer. Decidi que a melhor maneira de evitar que eu denunciasse meus companheiros, já que eu não acreditava que colaborar com a repressão poderia salvar a minha vida. E mesmo que salvasse, eu jamais teria condições de viver e conviver com o sentimento de culpa. Seria uma vida sem vida.
Então decidi cometer suicídio. Só que não havia nenhum instrumento, nada que eu pudesse usar para tortura, para me suicidar. E nesse momento, então, eu fiz toda uma retrospectiva da minha vida. E é o momento em que eu percebi claramente que eu não estava ali por acaso. Eu estava ali porque em algum momento, lá no passado, na minha vida, eu tinha tido, eu diria, um processo lento de conversão. E que eu estava ali em função da minha fé. A minha participação, de todos nós, da minha geração, da igreja, participação nas lutas, tinha sido resultado do nosso compromisso de fé. E, portanto, não estávamos ali por acaso, não éramos vítimas, sabíamos os riscos e tínhamos que enfrentar esses riscos. Aí eu passei por um processo assim, comecei a pensar, eu era fraco, raquítico, quem me conheceu naquela época se lembra disso, e eu era torturado por 4, 5, 6, às vezes até 8 torturadores, né? E no momento que eu pensei, bom, eu não teria condições de lutar com um deles isoladamente, então por que tinha tantos, principalmente tantos para me torturar? Foi aí que eu comecei a pensar, se esses caras, com todo o poder deles, eu estou totalmente à mercê deles, nem a possibilidade de suicídio me é oferecida. Estou totalmente à mercê deles. Por que eu preciso usar de tanta violência para me quebrar? Para me vencer? E por detrás deles tinha todas as Forças Armadas brasileiras e a classe dirigente, a elite brasileira. E aí eu viajei na maionese, né? E por detrás deles todos tem a maior potência política, econômica e militar do mundo, que é os Estados Unidos. Ora, se com todo esse poder, eles tinham que usar aquele tipo de violência porque eu era mais forte. E, portanto, eu tinha condições de resistir. Eu era moralmente mais forte. E tinha condições de resistir. E eu não... Também a minha convicção de que eu tinha realmente me entregue a uma luta em função da minha fé, significava que a minha vida não me pertencia mais. Eu tinha dedicado a minha vida, tinha doado a minha vida para aquilo, para aquela luta, em função da minha fé. Portanto, eu não tinha o direito de dar cabo da minha vida. Era como se eu pedisse de volta algo que eu havia doado. Portanto, eu pensei, se eu tiver que morrer, e certamente eu vou morrer, que a ditadura assuma a responsabilidade pela minha morte. Talvez isso até contribua para a conscientização de muita gente. Bom, passei a noite toda nessa crise, que me lembrou demais aquele momento de Jesus, né? de agonia, pedindo, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Que essa é uma música que toda vez que eu ouço, eu ainda choro. E consegui dormir. Entrei num processo assim, de serenidade, tranquilidade, quase que de aceitação daquela situação. E de manhã, no dia seguinte, quando eu acordei, que me acordaram para levar para o interrogatório, eu senti que eu estava com um processo de amnésia. Só conseguia me lembrar do nome do meu pai, da minha mãe e de minha irmã. Não lembrava o nome de nenhum companheiro, nem dos companheiros que estavam presos comigo. Olha, eu passei por um processo de terapia nos Estados Unidos e os psicólogos lá, era um projeto da Anistia Internacional que estava fazendo um estudo com pessoas que tinham passado por tortura. Eles disseram que o que eu passei foi o que ocorreu comigo foi um processo de transe, onde há um desequilíbrio, né? Caso que eles falaram. Eu aceito isso talvez como uma explicação científica,
mas mesmo assim é difícil, eles não conseguiram chegar a uma conclusão, uma decisão conclusiva. Falaram que precisariam de mais estudos, e realmente precisariam. Mas para mim foi realmente aquela situação quando o ser humano está na situação limite como eu estava. Você se sente totalmente indefeso, impotente. Ou você se entrega totalmente, abdica da sua dignidade, da sua humanidade, ou tenta buscar aquela força necessária para resistir. Eu acho que encontrei aquela força divina que está dentro de todo ser humano. Que é a fé que está dentro de todo ser humano, que me fez fazer isso. Eu posso pensar, do ponto de vista de pensar que eu passei, foi por uma experiência mística. Acontece que outros companheiros na prisão, ateus, tiveram experiência não igual, mas muito parecida, de resistência. Isso realmente, quer dizer, foi um processo que me ajudou muito no meu amadurecimento e que aprofundou em mim a convicção de me opor sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, contra qualquer tipo de autoritarismo, de intolerância, seja de qualquer natureza, seja religioso, político, sexual, cultural, étnico. E eu diria que essa foi uma grande experiência para mim. Eu posso dizer que foi um dos períodos, contraditoriamente, eu diria que foi um dos períodos mais ricos da minha vida. No entanto, ficou claro para todos nós, os jovens que, como eu, passaram por essa experiência e outros que não passaram diretamente pela prisão, mas estiveram nas adjacências e foram perseguidos de várias formas. É que quando se leva a fé a sério e nos deixamos levar pelo Espírito, nós temos que estar dispostos a enfrentar as consequências desse compromisso. Isso significa compreender que a ressurreição só acontece depois da cruz. Muito obrigado, gente. Tá ok, Anivaldo. Muito obrigado, Anivaldo. Nós vamos ouvir, não é uma reação, é apenas um breve comentário do reverendo João Dias e depois do professor Zwinglio Mota. O comentário que eu queria fazer, diante desse testemunho, como a comissão organizadora do nosso encontro, do nosso congresso, colocou, e foi de fato um testemunho. E está ligado à nossa recordação e também uma nova visão da Conferência do Nordeste há 50 anos atrás. Veio um testemunho como esse porque, de fato, tudo o que aconteceu, especialmente a começar lá desse fato que estamos comemorando, que é a Conferência do Nordeste, lembrar o seguinte, que o principal, vamos dizer, colaborador e orientador e secretário da Conferência do Nordeste foi um presbítero que acabou sofrendo essa pressão toda, ou de maneiras diferentes, mas a pressão toda da tortura, pois ele foi preso
e passou uma temporada encarcerado no Rio de Janeiro, que foi o presbítero Valdo César. De modo que essa conferência do Nordeste estava ligada a esses acontecimentos e não podia faltar, de fato, numa rememoração e comemoração, esse aspecto. E acabamos de ouvir o depoimento de uma pessoa que naquela época estava também envolvida com o mesmo assunto, a nova situação que nós queremos para o Brasil, e naquela época muitos sofreram. E eu me lembro que lá em Pernambuco, onde eu vi muita gente sofrendo, inclusive colegas de pastorado, como o reverendo Dorival Beucchi, e quando eu comentava isso com pessoas amigas e da igreja, muitos falavam, especialmente pessoas que estavam defendendo ou justificando as torturas e os sofrimentos e a quebra dos direitos humanos praticada pelo próprio Estado, pelas autoridades policiais e militares. O comentário era esse que falavam comigo: olha, se os comunistas tivessem tomado o poder, seria pior do que está acontecendo agora, como que justificando a tortura e querendo jogar a culpa, e que, se numa hipótese que não tinha cabimento naquela hora, mas eles justificavam, seria pior se fossem eles que tivessem tomado o poder, aí era nós que íamos sofrer, quer dizer, nós os torturadores que íamos sofrer, quer dizer que eles estavam praticamente justificando a tortura. Esse comentário que eu quero fazer também é lembrar que nós, aqui, especialmente numa das igrejas presentes aqui, que é a IPU, nós temos, como outras igrejas também têm, o mesmo dever até mesmo com justiça apoiar essa comissão da verdade, que eu disse ontem que veio um pouco tarde para rimar. Veio tarde porque eu estive na Argentina e estive no Chile, onde o panorama foi talvez até pior do que aqui no Brasil, mas tomaram providências. Já há algum tempo eu visitei, em 2003, o Chile, e lá já havia um movimento exatamente que começou esta semana aqui no Brasil, a instauração da Comissão da Verdade. E eu creio que a Argentina há pouco tempo o governo tomou uma decisão, exatamente porque lá funcionou muito antes daqui. Lembrar também o seguinte: nós tivemos um secretário-geral que deu grande parte da sua vida no resultado daquele projeto Brasil Nunca Mais, em que ele focalizava exatamente o problema da repressão aos direitos humanos pelas torturas e a maneira como os presos políticos eram tratados nas prisões. E de modo que o nosso secretário-geral, de saudosa memória, deu o final da sua vida para esse assunto que estamos tratando nesse momento, nesse congresso. E mais uma coisa, a família do nosso ex-secretário-geral está precisando de ser atendido nos seus direitos, porque o irmão do nosso secretário, o deputado presbítero Paulo Wright, irmão do reverendo Wright, Jaime Wright, e tio daqui, da nossa moderadora da IPU, digo nossa porque eu sou da IPU, mas há de outras denominações aí, a sobrinha do deputado Paulo Wright, que desapareceu, foi executado, e a família até hoje não pôde receber a justiça de saber, pelo menos, onde estão os seus restos mortais. De modo que, acho que dentro das igrejas aqui, a IPU é que está mais ligada a esse dever de agradecer que surgiu finalmente uma comissão da verdade. E da maneira que a gente puder, a gente tem que apoiar isso mesmo com as restrições que nós possamos fazer, porque é uma questão da prática da justiça que nós defendemos. Então eu gostaria de fazer esses comentários
para dizer que, diante desta conferência do Nordeste, que estamos relembrando agora, nós temos os nossos compromissos também com a verdade e a justiça no nosso país. Esse é o meu comentário. Obrigado. Você mesmo, você. Seu comentário. Bom, eu quero agradecer ao Anivaldo o testemunho que ele prestou aqui. Eu acho que é um momento de renovação importante para a vida de todos nós, de todos aqueles que nos cercam nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Porque depois de viver esta experiência, nenhum de nós sai daqui do jeito que entrou. Ele nos modificou. Eu conheço o Anivaldo, né? Aquela história lá do Adriano, né? Tem que começar. Eu conheço o Anivaldo desde os inícios dos anos 60. Exatamente. E quando eu fui preso em 1970, o primeiro pensamento meu foi de que pegar o Anivaldo. Por uma razão, tinha um pedaço. Mas havia uma razão para eu pensar assim, é que pouco tempo antes nós tínhamos nos encontrado num bar em São Paulo. E o Anivaldo tinha me passado alguns documentos da AP. E eu estava num processo de ingressar também nesse movimento. Então, logicamente, meu raciocínio foi o Anivaldo, mas não foi o Anivaldo, foi outra pessoa, é outra história. Né? Mas eu nunca tinha ouvido o Anivaldo falar sobre a sua experiência pessoal. Eu estou sabendo disso, que ele tem feito várias colocações em diferentes grupos, especialmente com grupos de juventude. Eu acho que isso é muito importante para a gente aprender. Né? Mas eu nunca tinha vivenciado esse momento que acabo de vivenciar aqui junto com vocês. Eu estou muito agradecido pela maneira como ele colocou essa sua experiência. E para não me delongar mais, eu queria deixar com vocês as palavras de um velho ditado espanhol que sempre me acompanham e que eu acho que é um ditado muito sábio e que nós, que muitas vezes estamos com muita pressa para resolver problemas, situações, etc., deveríamos sempre voltar a ele. É um ditado que diz assim: os moinhos de Deus moem lentamente, mas sempre moem. Obrigado. Tudo que esse pessoal fez e tudo que a gente está ouvindo desde ontem aconteceu aí há 60, 50, 45, 40 anos atrás. 50 anos atrás eu não tenho o dado exato aqui, se alguém tiver pode até acrescentar, mas eu suponho que o percentual de protestantes no Brasil girasse em torno de 1 ou 2%, acho que não passava disso. Hoje fala-se em 20%. E eu ousaria dizer que esse pessoal fez muito mais pelo Brasil do que os 20% de evangélicos fazem hoje. O finado Robson Cavalcante, ele se referiu ao crescimento decadente do protestantismo brasileiro. De manhã, a nossa ideia vai ser dedicar amanhã para refletir sobre a igreja evangélica à luz de tudo isso. O que aconteceu em função das opções que foram tomadas e o que poderia ter sido. Mas antes de encerrar, nós gostaríamos de usar esse momento, vai ser um breve momento, nós queremos fazer algumas homenagens. Vamos ficar em pé nesse momento? Eu queria convidar que a Anita viesse aqui também, o Jaime Wright, o reverendo Jaime Wright e o Paulo Wright, como foi falado aqui pelo reverendo João Dias, foram figuras tão importantes em toda essa história, e eu acho que a presença da Anita aqui é tão simbólica disso.
Eles não sabiam desse momento, é surpresa para eles. Eu queria fazer ainda a menção, obrigado, viu, Anita? Eu queria fazer a menção a uma ilustre ausência do reverendo Claude Labruni. Ele estava convidado para falar hoje à tarde sobre o fechamento do seminário de centenário. Ele mostrou também muita disposição e muito ânimo logo quando foi convidado. Mas essa semana ele me ligou, ele tentou falar comigo na sexta, eu estava viajando, não conseguiu. Na segunda-feira ele conseguiu falar comigo e me disse que ele tem enfrentado graves problemas de saúde, de depressão profunda, e ele não se sentia em condições de falar em público, sobretudo sobre essa temática. E ele até me disse, assim, rindo por telefone, que só de pensar no tema ele ficava mais deprimido ainda. Então ele pediu muitas desculpas e ele não tinha realmente condições, mas essa homenagem que nós vamos fazer aqui agora será feita a ele também. Eu assumo aqui, o Adriano, certamente o compromisso de nós irmos na casa dele e fazermos ali uma pequena cerimônia também de homenagem a esse homem que também tanto fez pelo protestantismo. O Bittencourt falou ontem, ele não era exatamente dessa geração, o Adriano não é exatamente dessa geração, o Ronaldo, o professor Júlio Zabattieri, que vai falar amanhã. Eu, menos ainda, sou dessa geração. Então, mas deveria estar aqui o reverendo Claude, especialmente o reverendo Joaquim Beato, Zuínglio, Anivaldo e reverendo João Dias. Queríamos ter assim dar um destaque especial ao papel que vocês tiveram. E você poderia pegar, Ronaldo, aquela caixa, tirar o conteúdo dela. E a gente fez... Nós fizemos... Isso é uma lembrança, é simbólico, é um pequeno troféu que a gente quer entregar, juntamente também com um certificado pela palestra, pela contribuição. E eu queria, inicialmente, entregar para o professor Zuínglio Mota Dias, reverendo Zuínglio Mota Dias, em reconhecimento ao honroso serviço prestado ao Evangelho. Ele vai receber, então, essa singela homenagem do nosso congresso. Ao Anivaldo Padilha, em reconhecimento ao honroso serviço prestado ao Evangelho. Quero chamar o professor Ronaldo aqui. Em relação ao reverendo João Dias e o reverendo Joaquim Beato, além disso, nós queremos fazer um destaque especial e tornar público aqui uma novidade que eles também não sabem ainda. O reverendo João Dias Araújo, o professor Ronaldo vai fazer essa introdução. Faculdade unida, com seus professores reunidos, decidiu por criar, nesta data, a partir dessa data, uma cátedra de pesquisa em teologia pública e estudos de religião, e queremos ter como nosso patrono dessa cátedra o reverendo João Dias de Araújo.
A Faculdade Unida de Vitória tem a honra de conferir ao reverendo professor João Dias de Araújo o título de patrono da recém-criada Cátedra Unida de Teologia e Estudos da Religião. Vitória, 18 de maio de 2012. Ao reverendo João Dias de Araújo, em reconhecimento ao honroso serviço prestado ao Evangelho. Eu era doido para conhecer o reverendo Joaquim Beato. Eu nunca falei isso para ele, há muitos anos atrás. E eu fiz de tudo para ter essa oportunidade. Eu acho que em 96 ou 97 foi a primeira vez que nós nos encontramos. E depois desse primeiro encontro, eu pedi a ele a licença de fazer uma visita a ele. É estranho a gente pedir para ir visitar a pessoa, né? Mas eu fui, passei uma tarde, não sei se ele se lembra disso, na casa dele, e ouvindo as histórias, né? E eu ouvi histórias que eu não esqueci até hoje. Reverendo Beato é uma referência de cristão, de homem comprometido com o Evangelho, com a causa do reino de Deus. E ele é também uma referência de conhecimento, né? Alguns dizem que o reverendo Beato é uma enciclopédia ambulante. Nós não dissemos isso para ele, mas a partir desse dia, a biblioteca da Faculdade Unida de Vitória passa a se chamar Biblioteca Reverendo Joaquim Beato. Levanta comigo. Nós fizemos essa placa que vai ser colocada na porta de entrada da Faculdade Unida. Nossa, essa placa vai ser colocada na biblioteca. Obrigado por sim, você, quem o senhor é. Obrigado. Essa placa vai ser colocada na porta. Ao reverendo Joaquim Beato, em reconhecimento ao honroso serviço prestado ao Evangelho. Eu queria que eles quatro se aproximassem aqui, por favor, e vamos lembrar, pode se aproximar, Zwingli, vamos nos lembrar aqui da pessoa do pastor Claude também, por tudo também que ele representa, aqueles que estão ausentes e que são de saudosa memória, como o reverendo Jaime Wright, Paulo Wright. E eu queria convidá-los agora que nós olhássemos para esses homens e aplaudíssemos esses profetas do nosso tempo.